Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano, aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Hoje, dia 11 de julho, vamos dar prosseguimento ao estudo do livro de Isaías com os capítulos 37 a 40. Vamos juntos? Iniciando então pelo capítulo 37, onde temos como destaques Ezequias consulta o profeta Isaías, a carta do rei da Assíria, a oração de Ezequias, o profeta conforta Ezequias e a destruição do exército assírio. É importante relembrarmos que todos os acontecimentos narrados neste capítulo 37 estão inseridos em 2 Reis 19. Por isso, nós não faremos a leitura deste texto e vamos prosseguir com o capítulo 38, onde nós temos como destaques a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa e o cântico de Ezequias. O relato da doença de Ezequias e da sua cura também está presente lá em 2 Reis 21 a 11, por isso nós também não faremos a leitura. Tudo isso já foi estudado. E agora nós vamos fazer a leitura do capítulo 38, versículos 9 a 22, onde nós temos o cântico de Ezequias. Este é o cântico que Ezequias, rei de Israel, escreveu, depois de ter estado doente e se ter restabelecido. Eu disse, em pleno vigor de meus dias, hei de passar pelas portas do além. Fui privado do resto dos meus anos. Eu disse, já não verei o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor. Como tecelão, enrolei a minha vida. Ele me cortará do tear. Do dia para a noite darás cabo de mim. Esperei com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, quebrou todos os meus ossos. Do dia para a noite darás cabo de mim. Eu sussurrava como a andorinha ou o grou, e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansaram de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido. Sê tu o meu fiador. Que direi? Como falou, assim ele me fez. Andarei vagarosamente pelo resto dos meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, por causa destas coisas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura a minha saúde e faze-me viver. Eis que foi para a minha paz que eu tive grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não pode te louvar, nem a morte glorificar-te. Os que descem à cova não esperam em tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais darão a conhecer aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me. Por isso, tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Ora, Isaías tinha dito, peguem uma pasta de figos, ponham como emplastro sobre a úlcera, e ele irá recuperar a saúde. E Ezequias tinha perguntado, qual será o sinal de que subirei à casa do Senhor? E assim nós passamos pelo capítulo 38, onde nós temos como novidade em relação ao 2 Reis o cântico de Ezequias. Ezequias que já estava se preparando para a morte, mas que terá sua vida postergada, não pelos figos roxos, mas, com certeza, pelas mãos de Deus. E depois o capítulo 39, que traz os mensageiros da Babilônia, também é um relato que está presente lá em 2 Reis 20, dos versículos 12 a 19. Então, fazendo assim um resumo dos capítulos 37, 38 e 39,
Nós já tínhamos visto no estudo de ontem que depois das profecias dos capítulos 1 a 35, os 3 próximos capítulos, 36, 37 e 38, são históricos e há um relato quase idêntico segundo Reis 18 a 20, sendo que as principais diferenças são o fato de Isaías não mencionar que no início Ezequias se submeteu a Senaqueribe e a inclusão do poema de Ezequias lá no capítulo 38. A doença de Ezequias e a missão diplomática da Babilônia provavelmente precederam o cerco. E talvez a sequência dos fatos tenha sido invertida aqui em Isaías para formar uma ponte para os capítulos seguintes, que enfatizam a Babilônia como a potência mundial que mais tarde se tornou. Haverá paz e segurança enquanto eu viver. Esta foi a reação de Ezequias à terrível previsão da conquista e do cativeiro. Isaías, contudo, não se consolou com este pensamento. E aí, então, nós partimos para o capítulo 40, que não apenas é o último capítulo deste nosso estudo, mais breve hoje, já que traz muitos relatos que nós já vimos em 2 Reis, mas é um capítulo transitório, é um capítulo importante no livro de Isaías. Até este ponto, o livro de Isaías preocupou-se mais com a ameaça da Assíria. O capítulo 39 faz uma transição para o grande período seguinte, o tempo de domínio babilônico. Em 587 a.C., Judá foi devastada pela segunda vez. O templo foi destruído. A falsa esperança de que Deus protegeria Jerusalém em toda e qualquer circunstância foi desmascarada. Milhares foram exilados. Isaías 40 a 55 dirige-se a estes exilados abatidos. Embora Deus os houvesse castigado, como tantas vezes advertira, e como eles bem mereciam, ele ainda os amava. Eles podiam confiar nele. Ao contrário dos outros deuses, ele tinha o poder de ajudá-los e cumpria as suas promessas. Estes capítulos, 40 a 55, são tão repletos de esperança e consolo que são conhecidos como o livro da consolação de Israel. Também vislumbram uma realidade que transcende em muito as circunstâncias de Israel no século 6 a.C. Os capítulos anteriores falavam de um rei que havia de vir, e estes falam de um servo futuro que realizaria os propósitos de Deus, tendo que pagar um alto preço para tanto. O Novo Testamento e os cristãos consideram a quarta canção do servo, lá dos capítulos 52 e 53, uma notável descrição de Jesus. Toda esta seção, 40 a 55, fala de uma forma tão enfática a respeito da salvação que Deus vai realizar, que os cristãos entendem que aqui se tem em vista algo bem mais abrangente do que o resgate de Israel num determinado momento da história. Aqui aparece o firme propósito divino de salvar a humanidade da escravidão do pecado. Aqui, Deus faz a promessa de uma nova vida para todos os que vêm a Ele. Por isso, vamos à leitura do capítulo 40 na íntegra, que traz como destaques a mensagem de consolo e a majestade do Senhor. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho do Senhor. No ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado, e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor disse. Uma voz diz: proclame. E alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade,
O povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá, eis aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou, para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça, ou quem lhe ensinou sabedoria, e quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Quanto à imagem, esta é moldada pelo artífice. Depois, o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual, diz o santo. Levantem os olhos para o alto e vejam, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que capítulo especial nós temos diante de nós, aqui no capítulo 40 de Isaías. Na angústia, há consolo para o povo de Deus. Ele vem, como havia prometido. Diante dele, os seres humanos mortais são como a erva do campo. No entanto, ele é manso e bondoso, cuidando do seu povo como um pastor cuida do seu rebanho. O Deus de Israel é o Criador, incomparável, eterno. No entanto, jamais deixa de cuidar do seu povo.
Neste capítulo nós temos muitas citações que vão ser feitas lá nos evangelhos. Nós sabemos que este consolar o povo é algo bem propício dos profetas. E um profeta que será a voz que clama no deserto trará o maior de todos os consolos e será o maior de todos os profetas. E eu estou falando de João Batista. Percebemos também como que a comparação de Deus e os seres humanos, entre Deus e os seres humanos, ela é ridícula. Porque o que são os seres humanos? Apenas um sopro é a vida humana, comparado com a vida de Deus, com o eterno, com aquele que tudo pode e que tudo faz. O Senhor promete conforto e restauração aos exilados na Babilônia. E estas promessas cumpridas no ministério de João Batista têm consequências pessoais para você e para todas as pessoas. Assim como o Senhor concedeu conforto e perdão em dobro aos exilados, Ele também concede a nós em Jesus. O mensageiro do Senhor contrasta a fidelidade do Senhor com a infidelidade do seu povo. Em vez de justificar sua fraqueza, confesse-a perante o Senhor, o qual lhe dá a vida por intermédio da palavra. E como nós vimos, a erva seca, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Israel tem um Deus incomparável que olha por eles. Por mais que Deus use o seu poder para a condenação, Ele age como bom pastor para a nossa salvação. E este é um capítulo para lá de especial, aqui no livro de Isaías. Retomando os ensinamentos, como nós vimos muito pouco lá nos capítulos 37 a 39, porque são repetições de 2 Reis, e nós já falamos bem a respeito do capítulo 40, eu queria trazer uma pequena digressão, já que Isaías 1 a 39 aponta muito, especialmente 1 a 38, aponta muito para o povo da Síria. Eu queria trazer alguns detalhes aqui dos assírios, porque depois o foco será os babilônios. E eu trago aqui um texto que está presente no manual da Sociedade Bíblica a respeito dos assírios, e que com certeza pode enriquecer este nosso entendimento. Os assírios, eles ocuparam a parte norte do atual Iraque, ao longo do rio Tigre, durante a maior parte do período do Antigo Testamento. As colinas e planícies desta terra fértil contrastam com o deserto a oeste e as montanhas escarpadas a norte e leste. Por isto, os assírios precisavam sempre defender o seu país de invasões. Era um território, portanto, frágil, relativamente frágil do ponto de vista geopolítico. Nos apegando à história, os assírios eram em grande parte um povo semita, ou seja, um grupo racial ao qual pertencem os árabes e os judeus. E a sua língua era bem próxima da língua babilônica. Eles também usavam o mesmo sistema da escrita cuneiforme dos babilônios. As listas dos reis assírios revelam que os assírios estavam em seu território desde 2300 a.C. A partir de 1350 a.C., a Assíria se tornou um estado líder no Oriente Próximo, após um período de fraqueza. Quando tribos arameias da Síria pressionaram, uma linhagem de reis poderosos estabeleceu um imponente império assírio. Com o império veio a riqueza, e os relatos na Bíblia, em outras fontes, e as cenas de batalha que decoram as paredes dos palácios assírios, dão a impressão de um povo guerreiro e cruel. Mas seu propósito era glorificar os deuses da Assíria, que davam as vitórias a seus reis e para demonstrar o poder da Assíria. A vida dos assírios não era feita só de guerra. Em Nínive, Assur e Calá, as cidades mais importantes, os reis construíram grandes palácios e templos.
As paredes eram forradas de laje entalhada em baixo relevo. Elas apresentam o rei numa caçada, lidando com seus súditos e adorando os deuses, e descrevem também as suas vitórias. A mobília do palácio era decorada com belos painéis de marfim, entalhado ou gravado. O rei, com a rainha ao seu lado, reclinava-se num divã dourado e bebia em taças de ouro. Um destaque que pode ser feito também é para as bibliotecas. Milhares de tábuas de argila foram armazenadas nas bibliotecas do palácio. Muitas tratavam de questões diplomáticas e administrativas e registraram detalhes dos diferentes reinados. Há documentos legais e cartas aos reis, assim como dicionários e listas de palavras. As bibliotecas colecionavam livros babilônicos, inclusive lendas da história antiga, e mitos sobre os deuses e a criação do mundo e da sociedade humana. Observando agora a religião dos assírios, Assur, o deus nacional da Síria, era considerado o rei dos deuses. Acreditava-se que ele e os outros deuses controlavam tudo. Cada cidade tinha um templo principal no qual o deus patrono era adorado. No dia especial dedicado àquele deus e nas grandes festas, as pessoas enchiam as ruas para ver as estátuas do deus levadas em procissão. O mundo dos espíritos era levado muito a sério. As pessoas usavam amuletos para afastar maus espíritos e demônios, que, segundo se acreditava, poderiam causar problemas e doenças. Consultavam videntes e astrólogos para conhecer o futuro e acreditavam que marcas no fígado de ovelhas sacrificadas e os movimentos das estrelas eram mensagens divinas que anunciavam boa ou má sorte. Era difícil saber o que os deuses queriam. Eles eram imprevisíveis. Ofertas eram feitas para garantir que os mortos ficassem em seu mundo e não viessem assombrar os seus descendentes, mas não havia real esperança de vida após a morte. Chegando agora ao final sobre os assírios, a relação dos assírios com o reino do norte e depois com o reino do sul. Primeiro com o reino do norte. Os assírios entraram em contato com Israel quando estenderam seus domínios para o sudoeste no século 9 a.C. Salmaneser menciona Acabe de Israel entre os reis cujas tropas ele derrotou em 853 a.C. e Jeú, pagando tributo em 841 a.C. Por volta de 796, Joás de Samaria pagou tributo a Adad-Nirari V. 50 anos depois, Tiglat-Pileser III retomou a pressão assíria sobre Israel, exigindo o pagamento de Menahem. Quando Damasco e Samaria ameaçaram Acaz de Judá, ele se sujeitou a Tiglat-Pileser em troca de ajuda. E, em razão disso, os assírios tomaram Damasco em 732 a.C. e colocaram Oséias no trono de Israel, em lugar de Peca. Além disso, ocuparam muitas cidades no norte de Israel. Oséias rebelou-se e isto levou Salmaneser V, filho de Tiglat-Pileser, a atacar a Samaria. Após 3 anos de investidas, conquistou a cidade em 722 a.C., onde ocorre o cativeiro assírio do reino de Israel, do reino do norte. O rei assírio seguinte, Sargão II, registra a deportação de 27.290 habitantes israelitas com suas carruagens e os deuses em quem confiavam. Depois, por último, nós temos a relação entre a Síria e Judá. Ezequias, que nós vimos hoje, o filho de Acaz, rejeitou a política de submissão à Assíria que havia sido adotada por seu pai. E logo as forças assírias vieram para exigir submissão. Embora Senaqueribe tenha devastado Judá em 701 a.C., ele não conseguiu tomar Jerusalém ou capturar Ezequias, fato sobre o qual os registros assírios e as narrativas bíblicas concordam. Ezequias ficou no seu trono, mas pagou o tributo, assim como faria seu filho Manassés. Quando o controle assírio enfraqueceu no ocidente após 635 a.C., é possível que Josias tenha estendido novamente as fronteiras de Judá.
Portanto, os assírios vão dominar o reino do norte, mas não conseguirão dominar o reino do sul. Este sim será dominado, mas não pelos assírios, mas pelos babilônios, que estarão em foco agora, a partir de agora, em Isaías. Mas nós vimos que o enfoque de Isaías, a partir do capítulo 40, não será a ameaça dos babilônios, não será os ataques dos babilônios, mas já estará dedicado a um período que os babilônios já dominaram tudo, e por isso a temática do profeta será especialmente a esperança. Eu espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano. E amanhã retornaremos com mais 4 capítulos do livro de Isaías. Fique na paz do Senhor. Muito obrigado por assistir. Até o nosso próximo vídeo.